Ô, Léo, deixa eu dar um alô aqui para Contagem, Salvador, Ponte Nova, Natal, Alvinópolis, perto de Ponte Nova, aqui, ó, te mandando um abraço, Vitória, Espírito Santo. Léo, sabe quem que eu conheci hoje, com quem que eu bati um papo? Não sei, Léo. Aqui é Santarém, gente boa, muito legal conversar com ele. Ah, eu vi que vocês estavam transmitindo hoje, falar, ó, mais um gigante para o time, isso é muito bom. Você sabe que eu te elogio muito por isso, né, Léo? Você tem sabido fazer aquilo que é o meu grande sonho, uma grande união dos comunicadores de esquerda, para ver se a gente faz aí um grande barco onde todos vão remar para a mesma direção. Isso é bom saber que você está fazendo uma coisa dessa. Ué, Inclusive, isso é protagonismo seu, você me chamou para esse barco, né, para que não deixe a impressão que isso era ideia minha, não, isso é uma ideia fantástica sua, e você está conseguindo fazer muito bem, e o Aquias, com certeza, ele está aí entre o alto escalão do controle dessa comunicação desse barco aí, porque é uma pessoa de altíssimo nível. Parabéns pela... Você sabia que ele imita o Bolsonaro também, Léo? Ele imita o Bolsonaro... Não, a imitação Top Master Plus dele é do Silas Malafaia. Ele imita o Bolsonaro. Mas a imitação do Silas Malafaia, eu acho, Léo, eu tenho certeza que quando o capeta precisar de alguém para substituir o Silas Malafaia na Terra, se o Silas estiver doente, alguma coisa assim, e Satanás precisar de repor o Silas Malafaia, vai conversar com Aquias para pôr uma máscara, porque a voz é o mais difícil de imitar. A máscara tem aquelas, o pessoal faz do Trump, faz do Kim, faz do Obama, aquelas máscaras assim, dá para fazer uma daquela do Silas Malafaia, mas a voz precisa de ter um cara bom para imitar a voz, o estilo, e o Aquias sabe fazer isso muito bem. Mas foi muito legal conversar com ele, Léo. A gente falou exatamente sobre essa questão de religião, né? Malafaia, Feliciano, esses pastores aí que estão tomando conta do Brasil, né? Esse charlatanismo, na verdade. E para quem não assistiu, recomendo, porque realmente ele traz uma visão. E ele, que tem fé também, né? Adventista, ele traz uma visão muito direta, né? Sobre o que representam esses falsos profetas, Léo. Esses pastores, na verdade. É interessante, Léo, porque além de ser religioso, ele é teólogo também, então ele tem condição de trazer para as pessoas as discrepâncias que existem na prática dentro dessas igrejas, exatamente para utilizar fundamentos da Bíblia para poder buscar ali os interesses pessoais dos pastores, a discrepância que existe entre o ensinamento bíblico e o que essas pessoas dessas igrejas extraem do ensinamento bíblico para fazerem aí os seus, como fala, gente, para cumprir seus interesses. Mas, Léo, eu tô desconcentrado aqui, porque a Jennifer trouxe para a gente te agradecer ao vivo. Chegaram aqui as roupinhas que o Léo Atucci mandou para a Luísa. Muito obrigado. A Jennifer tá escondida ali, mas vai ter que crescer um pouquinho. Muito obrigado. Tem roupinha aqui até para os 3 anos. Agradeço de coração. Você é o melhor chefe do mundo, Léo. Na hora que chegou, eu falei, olha, o Léo é o melhor chefe do mundo. Um grande amigo. Muito obrigado de coração. Pode ter certeza que assim que ela conseguir falar as primeiras palavrinhas, ela vai conseguir te agradecer também. Você tá de onda, Léo. Eu tô me sentindo culpado que demorei demais, Léo. Não demorou não, Léo. Assim, graças a Deus, tá com saúde, parece que vai viver muitos anos, muito mais que eu. Não vou deixar ela, vou tentar evitar que ela tome Coca-Cola para não ter problema de estômago. Então ela vai viver muito mais do que eu, então tá sempre em tempo. Muito obrigado. Ela só tem 29 dias. Ela só tem 29 dias. Pois é, você vai ser esse tipo de pai que vai proibir refrigerante, proibir fritura, proibir essas coisas, você vai ter essa... Como é que vocês serão como pais? Olha, Léo, isso é até interessante que você perguntou, porque nesse momento, a Jennifer e eu, nós estamos entrando aí a fundo em pesquisas, porque eu acho que vale a pena pesquisar e fazer vídeos para compartilhar esse conhecimento. Eu não sei se proibir resolve, por enquanto eu não pesquisei a respeito disso, eu quero ir a fundo, descobrir como está o estado da arte das pesquisas relacionadas à educação infantil, e depois que a gente aprender, a gente vai fazer vídeos sobre isso, até para compartilhar com mais pais. Então agora eu não sei te falar exatamente. Isso que você está falando é a cara do Leonardo Stuppa, e eu posso testemunhar. O Léo, ele realmente leva muito a sério essa questão do conhecimento. Então esse canal sobre paternidade que o Léo e a Jennifer vão fazer, realmente vai ser uma coisa muito interessante. Porque o Léo, por exemplo, é o seguinte, eu vou fazer musculação.
Aí ele estuda cientificamente os benefícios da musculação. Ah, ele vai fazer tal coisa. Ele estuda cientificamente. Então, eu nunca vi uma pessoa, Léo, como você, que tenta realmente entender o funcionamento das coisas. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a sua personalidade. Só não pode ser também uma coisa muito dogmática, né? Tipo assim, não, o conhecimento é esse, tem que ser obrigatório. Eu acho que você trazer o conhecimento, dar às pessoas a oportunidade de agir de acordo com o estado da arte, como você falou, ou não, é uma liberdade de escolha também. Como é que você vê isso? É exatamente isso. O detalhe, o mais interessante é que quando você tem opções, você tem escolhas. Uma coisa que desde que a Jennifer fez o primeiro exame, ela vem assistindo vídeos, eu acompanho às vezes quando eu tenho tempo, e o que a gente vê muito na internet são técnicas de distração da criança. É mais ou menos assim, os pais precisam ficar livres da criança, aí existem ali vários desenhos, vários canais para distraírem e manterem a criança longe dos pais, né? Não perturbando, não chorando. E o que nós começamos a pensar olha, existem formas de aproveitar esse tempo de distração da mesma forma que um adulto pode jogar o tempo fora assistindo Big Brother, ou pode potencializar aquele tempo entrando, por exemplo, na Univesp TV, que é um canal aí das universidades. Deve ter uma forma de você potencializar o tempo da criança, e ainda que com diversão a criança consiga colocar alguma coisa de útil na cabeça. Começamos a procurar e fomos ver que essa é a metodologia adotada, por exemplo, no Japão. E o que é a ideia? A ideia não é criar para os seguidores uma obrigação de ter que seguir aquilo. Claro que não, mas é dar opção. Porque imagine que na realidade de 30 anos atrás, a criança ela era considerada como, né, durante o tempo de criança, ela era considerada como um objeto para os pais ficarem brincando, mas fora desse objeto para os pais ficarem brincando, a criança era ali, digamos que, um ser inútil, incapaz de aprender. Existem os dogmas contra os dogmas, né? Os dogmas do tipo, olha, não, isso não está na idade, isso não pode. Quando você entra na internet, você vê crianças de 3 anos tocando piano como adulto. Então, existem formas de potencializar a inteligência da criança. E se o brasileiro souber utilizar isso, quem quiser, lógico, quem achar que é interessante, tem pessoas que já acham diferente. Não, eu não quero perturbar a criança, não. Deixa ela viver o tempo de criança. Eu já acho outra coisa. Eu penso que é possível viver o tempo de criança como criança, mas aproveitando o tempo de criança, e não jogando fora. Muito bom, Léo. Deixa eu agradecer aqui o Marcelo pelo comentário, só não vou ler, porque senão eu vou estar invadindo ali numa privacidade, mas curti o comentário. Léo, põe para correr os comentários, acho que é uma boa, e aí a gente vai falar da nossa pauta nessa sexta-feira, final de semana, né? Bom, a gente tem um mundo perplexo com o Bolsonaro, e a gente até botou esse tema. Será que o mundo pode salvar o Brasil? Por quê? A gente fez uma pesquisa, Léo, que está na manchete agora, do site Brasil 247, que diz o seguinte: para 72%, o mundo deve impor sanções ao Brasil e pressionar Bolsonaro. Isso a partir de uma decisão do Macron, presidente da França, que disse que só vai ter acordo comercial com o Brasil se o Brasil se comprometer com normas ambientais, né? Então, a gente lançou a pesquisa. O Macron está fazendo isso porque ele é protecionista, né? Ou ele tem razão porque o Bolsonaro tem que se comprometer com a defesa do meio ambiente? E botamos uma terceira resposta que foi: olha, não só o Macron, mas vários líderes têm a obrigação de sancionar o Brasil pelas atrocidades que estão sendo anunciadas pelo Bolsonaro e sua equipe. Então, 72%. No fundo, essa manchete reflete uma esperança, Léo, do resto do mundo, de que o Brasil possa ser salvo, não pelos brasileiros, porque os brasileiros foram abduzidos, né, mas que ele possa ser salvo por uma consciência civilizatória global. Outro tema é o julgamento do Lula semana que vem. Estão surgindo aí análises de que talvez ele possa, sim, ir para a prisão domiciliar, o que não é uma liberdade, mas é uma condição melhor do que a atual. Vamos falar sobre a questão do Bolsonaro antes do Lula, Léo. Você acha que o mundo vai salvar o Brasil ou não? Existe essa possibilidade? Léo, você precisa liberar seu áudio. Liberei. Eu estava colocando os comentários, aí tomando cor de um computador do outro. Eu acho que o mundo não tem condição de libertar o Brasil do Bolsonaro, porque o Brasil se aprisionou no Bolsonaro. Mas o mundo pode mandar mensagens para o Brasil de que essa escolha está errada. É muito importante essas sanções, porque no momento que as sanções são mencionadas, o governo Bolsonaro entra em colapso.
Eu sempre falei que o Bolsonaro estava prometendo coisas que eram impossíveis de serem realizadas ao mesmo tempo. Hoje a gente tem uma situação em que Bolsonaro não sabe mais qual dos senhores ele vai servir. Obviamente, nessa brincadeira, o público não vai ser escolhido para ser bem servido, não. Mas o detalhe é o seguinte, vamos imaginar incompatibilidades óbvias do governo Bolsonaro. Como que o Bolsonaro vai fazer para, ao mesmo tempo, mudar a embaixada para Jerusalém e também atender os interesses do agronegócio? Se você muda a embaixada para Jerusalém, você automaticamente fecha as portas para vários clientes, países clientes do agronegócio brasileiro. Então, isso aí já é uma coisa que mostra que Bolsonaro está amarrado com dois patrocinadores de campanha. Um, o grupo dos ruralistas, e o outro, Israel. Então, aí Bolsonaro já tem uma dúvida muito grande, que é um dos motivos do filho dele ter lançado essa notícia aí, de que se alguém matar meu pai vai ser alguém de perto, é exatamente porque nesse momento não é um PT ou então uma pessoa do público com uma faca que está com sangue no olho querendo matar o Bolsonaro, não. São pessoas que investiram milhões. Então você imagina, olha, se o Bolsonaro realmente assume a política do Trump e bate de frente com as normas ambientais, automaticamente o embargo de toda a Europa vai prejudicar os ruralistas de uma forma muito intensa. Se o Bolsonaro abre as fronteiras e assume essa submissão à indústria estrangeira, os industriários brasileiros vão perder com isso. Então, todas essas promessas feitas pelo Bolsonaro, por serem incompatíveis, já começa a criar um clima aí de colapso. O detalhe é que o Bolsonaro, obviamente, sem a mínima experiência, ele não sabe que ele não pode ficar falando tantas bobeiras como ele tem falado. Ele não sabe que existem efeitos colaterais. O Bolsonaro, Léo, é a melhor representação que existe do seu próprio público. O eleitor do Bolsonaro acha que você consegue solucionar um problema de um país de 207 milhões de pessoas simplesmente agindo em uma variável. Foi muito normal, durante todo esse processo de ataque ao PT, dizer que o Brasil era um país comunista e se liberassem os mercados, tudo se resolveria. Hoje, me parece que o Bolsonaro realmente acreditou nessas aulinhas de escola austríaca e o Bolsonaro achou que ele poderia agir em uma variável sem afetar outras. Hoje ele está em colapso, obviamente a família dele toda em colapso, porque ele foi perceber que na hora que ele age num sentido, ele acaba complicando outros. Isso é até uma boa lição para quem contestava e criticava os governos do PT, porque eles achavam que era só fazer. Ah, não, principalmente o público eleitor do Bolsonaro, ah, não, Lula tinha que ter feito isso. Agora começa a ficar claro, você age em uma variável e aparecem vários complicadores. Então, por mais que pareça interessante ele fazer um detalhezinho bobo ali que ele queria fazer, quando ele tenta fazer aquilo, ele acaba descumprindo com outros patrocinadores de campanha e aí o bicho pega. Exatamente, Léo. Você explicou com muita clareza, como você sempre faz, o mundo é complexo. O mundo é muito mais complexo do que o Bolsonaro é capaz de compreender. Ele, quando começou com esse papo de Jerusalém, ele dizia o seguinte, mas a capital de Israel é Jerusalém? Eles definiram a capital. Se eles têm liberdade para definir a capital, quem é o Brasil para questionar? Ele não parou para pensar exatamente nas consequências econômicas e também no fato de que só 2 países no mundo, Estados Unidos e Guatemala, adotaram essa decisão. Mas ele não vai colocar a embaixada mais de Jerusalém. Ele anunciou hoje uma decisão, Léo, ele está recuando. Ele não vai dizer que recuou porque ele é orgulhoso. Ele não tem a humildade de chegar e falar assim, não, parei, refleti, pensei bem, não vou fazer isso. Por quê? Porque falta-lhe humildade, né? Então ele está dizendo o seguinte, que saiu na Mônica Bergamo hoje, na verdade, que ele vai manter o discurso de que vai levar essa embaixada adiante. No entanto, não vai definir a data. Então é mais ou menos o seguinte, eu tô indo. Netanyahu, me espera aí na sua festa que um dia eu chego lá. Ah, mas quando que você vai fazer? Ah, não sei, um dia. É mais ou menos isso que ele está fazendo. E anunciou que enquanto não fizer a embaixada, vai colocar lá um escritório de negócios. O que também é uma grande estupidez, Léo. Não sei se você já foi para Israel, eu nunca fui. Mas todo mundo sabe que o centro nervoso da economia de Israel é Tel Aviv. É em Tel Aviv que estão todas as empresas de tecnologia, etc. e tal. Jerusalém é um centro de peregrinação religiosa, né? Tem nada a ver com o escritório de negócios, etc. e tal. As empresas estão em Tel Aviv, né? Então,
onde o Brasil já tem uma embaixada. O Bolsonaro está recuando sem dizer que está recuando. Não haverá embaixada em Jerusalém. Por quê? Porque os militares que estão cercando o Bolsonaro disseram não, né? Então é isso que vai acontecer. Ele aprendeu a duras penas que o mundo é complexo, Léo. Léo, antes de você falar... Exatamente. Deixa eu só ler o comentário aqui do Gilmar, perguntando sobre o vídeo do Oliver Stone, né? A gente viu e a gente subiu na TV 247 também. Fala, Léo. Léo, exatamente. Qual que é o detalhe? Durante a campanha política, políticos experientes como o Alckmin, eles conseguem fazer toda uma campanha falando mentiras. O Alckmin fez uma campanha falando que ele ia abrir as fronteiras do Brasil e isso geraria empregos. Né? Como que você imagina que você vai abrir as fronteiras, destruir a indústria nacional e vai gerar empregos? Ou seja, é uma grande mentira que algumas pessoas acabam acreditando, mas é uma coisa que é possível. Qual que é o grande problema do Bolsonaro? A falta de conhecimento político, a falta de conhecimento econômico e, principalmente, a falta de conhecimento geopolítico do Bolsonaro fez com que o Bolsonaro fizesse todas as promessas ao mesmo tempo. Então é impossível você realizar todas as coisas que... É impossível qualquer presidente realizar todas as coisas que o Bolsonaro prometeu, porque elas são incompatíveis. E agora entra num ciclo do Bolsonaro começar a fazer concessões. Só que quando ele faz concessões, ele automaticamente perde um patrocinador. Então, nessa brincadeira, Bolsonaro fez uma concessão e ele começa a perder Israel. Quando o Bolsonaro começa a perder Israel, o bicho já começa a pegar para o lado dele, porque era um grande apoio. Lembrando que Israel controla as igrejas evangélicas no Brasil. Não todas, mas essas que apoiaram o Bolsonaro. O detalhe é o seguinte, será que esse meio termo, esse escritório de negócios, vai ser aceito como Israel como sendo o primeiro passo? Esse aqui é o detalhe, porque existe sim um interesse muito grande de Israel sufocar o mundo muçulmano, isso não por causa da religião, obviamente, isso por causa do sistema financeiro muçulmano, que compete com o sistema financeiro de Israel, não tem absolutamente nada a ver com a religião propriamente dita, mas são interesses que estão em jogo. Talvez o Bolsonaro não saiba disso, talvez o Bolsonaro seja uma das pessoas que acredita que o interesse de Israel de querer sufocar os muçulmanos seja religioso. Talvez ele precise entender que o interesse é simplesmente financeiro. Mas, além disso, o Bolsonaro tem promessas incompatíveis dentro do Brasil. A gente sabe que toda vez que uma promessa envolve um grupo poderoso e o povo vai sair perdendo. Isso é lógico, isso é natural. Mas quando uma promessa envolve dois grupos de poder, aí o bicho pega. Então ele está, digamos que o maior prejudicado da eleição do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro e a família Bolsonaro, que já começa a temer pela vida do Bolsonaro. Então o bicho está pegando para o lado dele. Digamos que, apesar dele ter sido eleito, deu ruim. Deu muito ruim para ele, porque ele vai perder completamente a reputação dele, ou com as elites, ou com o povo, provavelmente com pelo menos a metade das elites que apoiaram ele para a presidência, obviamente com pelo menos 80% da população que confiou nele, e não vai conseguir recuperar a economia. Ele não vai conseguir recuperar a economia, porque o vai e volta de um presidente da República tira completamente a estabilidade dos empresários e dos investidores. Prova disso é que os investidores famosinhos do Brasil, como o Zema e o próprio Amoedo, estão tirando o dinheiro da indústria do comércio e guardando no rentismo. Então isso, a tendência depois que o Bolsonaro assumir a presidência é ainda mais desemprego. Ô, Léo, falar em desemprego, chegou uma notícia aqui de que a Havaianas, né, a empresa das sandálias Havaianas, demitiu 1.000 pessoas, estaria demitindo 1.000 pessoas hoje, né? Bom, sobre essa questão de Israel ainda, do recuo, que ele não vai admitir, mas que fará, o que aconteceu? Para pressionar o Bolsonaro, como se chama, o doador de campanha, Netanyahu, disse que vem a posse do Bolsonaro em 1º de janeiro. Não tem praticamente ninguém confirmado, né? Por quê? Porque, primeiro, porque a data é ruim, e segundo, porque poucas pessoas querem sair ao lado do Bolsonaro na foto. Essa posse vai ser um grande fiasco, né? Nem os países da América do Sul devem comparecer. Bom, aí o Netanyahu vem. Você sabia que os judeus progressistas estão organizando vários protestos contra a vinda do Netanyahu? Tem até abaixo-assinado no Brasil e em Israel para proibir a vinda dele ao Brasil. Tem muita gente na comunidade judaica que sente vergonha desse líder deles, Léo. Sim, Léo, infelizmente,
Israel sofre hoje o mesmo problema de envenenamento ideológico, intoxicação ideológica que o Brasil. Da mesma forma que no Brasil teve um Bolsonaro para criar a ideia de que existe um comunismo que vai matar todo mundo, um kit gay que vai pegar as crianças e uma mamadeira de pi que vai ser utilizada nas escolas, lá em Israel também existe uma campanha da extrema-direita, e essa campanha da extrema-direita faz a propaganda de que os muçulmanos merecem morrer, etc. e tal. A gente sabe muito bem que é uma campanha ideológica, mas é muito importante lembrar que, assim como nem todo o Brasil quis o Bolsonaro presidente, nem todo Israel quer essa direita de Israel controlando Israel. Isso é óbvio. Mas o detalhe é o seguinte, a maioria quer. Isso é que é o desesperador. Então, da mesma forma que no Brasil a gente tem progressistas, esses progressistas não querem o Bolsonaro, a gente tem uma situação em Israel que a maioria, né, lá é parlamento, mas a maioria de Israel quer esse tipo de modelo de governo, esse modelo de governo bélico, esse modelo de governo fazedor de guerras. E a gente sabe que isso, da mesma forma que no Brasil isso é decidido através do controle ideológico, lá também é decidido através do controle ideológico. Eu não sei se a gente vai conseguir recuperar o povo brasileiro para o povo entender o que está acontecendo, porque enquanto a gente tiver esse processo de alienação, vai ser bem difícil a gente reverter o que está acontecendo. Olha, do nível de alienação que a gente está vivendo hoje, pode ser que a população entenda o boicote mundial contra a posse do Bolsonaro como sendo uma espécie aí de boicote comunista. O resto do mundo é comunista, só o Brasil e o Trump que não. Então, assim, nós estamos num nível de imbecilidade tão grande, Léo, que qualquer manifestação internacional para tentar mostrar ao povo alienado brasileiro que está tudo errado pode ser entendida como uma espécie de, olha, eles estão fazendo isso porque eles são ruins, que eles são comunistas. Está muito vergonhosa a nossa situação, está muito difícil a nossa situação. Eu não tenho muita esperança nesse primeiro ano, antes da posse do Bolsonaro. Eu acho que só o Bolsonaro coloca a cabeça do eleitor do Bolsonaro no eixo. Ô, Léo, já que você falou nisso, então, quando a gente lança uma pesquisa... Fechou aí? Quando a gente lança uma pesquisa perguntando, por exemplo, se outros países devem aplicar sanções ao Brasil, você acha que isso pode criar uma confusão no público, no telespectador, que pode eventualmente achar que nós somos antipatrióticos por não estarmos torcendo a favor do Bolsonaro, por estarmos levantando esse tipo de questão? Você acha que é falta de patriotismo? E aí a gente cai naquela questão, não, estamos todos no mesmo avião, temos que torcer para o piloto. Olha, Léo, eu acho que estamos vivendo uma situação em que, porque as urnas foram, de certa forma, fraudadas, com todo esse boicote contra a campanha do Lula, logo na sequência, essa coisa de kit gay, se a gente tivesse tido eleições limpas, eu diria aqui, abertamente, que todas as pessoas que fossem contra o Bolsonaro estariam sendo antidemocráticas. Por quê? A gente gostaria que fizessem isso se o Haddad fosse eleito? Então eu penso o seguinte, olha, se a gente tivesse tido Bolsonaro eleito pela maioria do povo brasileiro em eleições limpas, eu diria que isso seria um ataque contra a democracia, afinal de contas o povo quis. O detalhe é que a gente tem eleições que foram extremamente prejudicadas, né, no aspecto democrático. O Lula mantido preso para não ser candidato. Na sequência, a gente teve aí a utilização de fake news, impulsionamento de WhatsApp. Então, eu acho que hoje é questão da convicção de cada um. Então, eu acho assim, olha, se você acha que é necessário, nesse momento, tentar pedir aos outros países que embarguem o Brasil para que o povo brasileiro veja o que está acontecendo, isso eu acho que faz sentido, porque eu não posso falar com você que você está sendo antidemocrático porque a gente não teve eleições limpas, né? Eu particularmente não vou fazer isso. Por que não? Porque eu acho que qualquer tipo de interferência no governo Bolsonaro pode ser utilizada pelo próprio Bolsonaro para justificar seu fracasso. Imagine você que hoje Bolsonaro poderia ter derrotado Lula, mas os eleitores do Lula vão falar para o resto da vida, você só ganhou porque o seu ministro prendeu o Lula. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar da história. O Bolsonaro só ganhou porque o ministro da Justiça dele prendeu o ex-presidente Lula. Só que se a gente continua prejudicando de uma forma ou de outra o governo Bolsonaro e torcendo para tudo dar errado, primeiro,
a gente vai torcer para que dê errado para os mais humildes. E isso é uma coisa que eu, particularmente, não concordo. Concordo com o direito de todos pensarem assim. Mas eu penso assim, olha, eu estou torcendo para dar errado, eu estou torcendo para a fome voltar. Então, por mais que o Bolsonaro tenha sido eleito, não seja o candidato que eu tenha escolhido, eu gostaria que desse certo. Mas eu gostaria que o Bolsonaro tivesse a oportunidade de governar com sua plenitude, com suas convicções, sem ser prejudicado. Porque daí, Léo, a gente vai extrair a pedagogia que eu tenho falado. É no Bolsonaro tentando governar sem ninguém prejudicando, no Bolsonaro tentando governar com suas convicções e dando tropeços, tomando pancadas e passando vergonhas, que o eleitor do Bolsonaro vai ser envergonhado. Eu penso assim. Então, hoje, eu penso o seguinte, até o dia das eleições, eu lutei para que a população entendesse que o Bolsonaro não era a melhor opção para o Brasil. De hoje até o dia que o Bolsonaro cair, eu vou lutar para mostrar que o Bolsonaro não está tomando a melhor atitude. Mas não vou torcer para dar errado, não. Toda vez que der errado, eu vou exercer o meu direito de deboche, que é bem diferente de torcer para dar errado. Eu torço mesmo para que o Bolsonaro traia as elites e governe para o povo e vire rei, com toda sinceridade. Eu torço para que o Bolsonaro mude completamente de cabeça, se torne o melhor presidente do Brasil, governe para os mais humildes. Eu torço por isso, mesmo sabendo que isso não vai acontecer. Mas se isso acontecer, eu vou aplaudir. Toda vez que o Bolsonaro tomar uma atitude a favor do povo brasileiro, e eu sempre vejo uma atitude a favor do povo quando ela repercute nos mais humildes. Então, tomar uma atitude para o dono do Havan, para mim, não é uma atitude tomada a favor do povo. Então, toda vez que o Bolsonaro tomar uma atitude a favor do povo brasileiro, eu vou dar os parabéns para o Bolsonaro, porque ele está eleito presidente. Então, esse aqui é o detalhe. Estamos no mesmo barco e não é interessante afundar juntos. Mas como as eleições não foram limpas, eu também não condeno a pessoa que pensar diferente, porque as pessoas podem pensar, tiraram o Lula, deturparam as eleições, por isso não faz sentido eu ficar calado aceitando o Bolsonaro presidente. Eu acho que porque o Bolsonaro venceu na maioria dos votos, ele merece governar e ter o direito de aplicar aquilo que ele prometeu. Léo, é dos tropeços dele que a gente vai tirar a pedagogia. A Lena Pacheco está dizendo, a metáfora do avião, defender o piloto não valeu para a Dilma. A Dilma estava pilotando o avião estava com a menor taxa de desemprego da história e tentaram matar o piloto, né? Então, realmente, é importante esta lembrança aqui. A Regina está dizendo, boa tarde, Léo. Tentei ontem no programa do Estopa também. O que nós, seguidores do 247 do Estopa do Léo, podemos fazer junto ao YouTube para liberar para membros. Para se tornar membros, é isso? Liberar o canal do Léo para membros. É importante. O que eu posso dizer sobre isso, Léo, e para a Regina também, é que é em caráter experimental. Não foi liberado para todos os canais, né? Mas nós vamos lá pedir também da nossa parte que seja liberado também, que o Estopa tenha membros, afinal ele já tem mais de 100 mil inscritos, caminhando aí para os 150 mil, não é isso, Léo? Isso, mas isso é um processo de estagnação financeira que o próprio YouTube promove para tentar sufocar quem conversa esses assuntos na internet. Não é uma forma deles de desincentivar. Eu vejo por esse lado. Léo, não é verdade. Aí você está sendo malvado com o YouTube, que vai te tratar muito bem. A Eliana Rocha está dizendo, Estopa, é antipatriótico torcer por este governo. É republicanismo teórico. Então ela contesta essa tese de torcer por alguém que vem para fazer o mal, né? Léo, vamos fazer o seguinte, vamos falar então da questão Lula. O Lula vai ser julgado na terça-feira, né? Tem várias notícias relacionadas ao Lula. O Lula hoje divulgou uma carta dizendo que os ataques ao PT vão aumentar e ele pede que a população volte às ruas. Esse é um ponto. Agora, a notícia mais surpreendente que eu acabo de receber, que eu acho chocante, é uma notícia da Raquel Dodge, que ela quer que o PT e o Lula devolvam 18 milhões gastos na campanha, porque ela acha que o Lula foi um candidato de má fé, porque ele já sabia que iria perder no julgamento. Ora, como é que ele já sabia que ia perder? Como é que ele poderia saber com antecipação que o julgamento seria armado, Léo? E aí ela fala, já que você foi candidato e gastou durante a sua campanha, devolva, né? Estranho, né, Léo? Agora a regra é estagnar todos os partidos de esquerda, sufocar os partidos de esquerda, exatamente, Léo, para que no momento que a fome voltar, não exista nenhuma resistência contra o governo em poder. Golpe é assim.
O golpe, ele funciona exatamente dessa forma. Primeiro, eles colocam um governo que parece que vai resolver todos os problemas. A partir do momento que eles colocam esse governo que parece que vai resolver todos os problemas, eles vão sufocar o governo anterior, porque na hora que o povo perceber que está dando errado, o povo vai chorar pela volta do anterior. E tudo que eles puderem fazer para sufocar o PT, eles vão fazer e vão conseguir, porque o PT, a única chance que o PT teria não seria no Poder Judiciário, seria, obviamente, na população. E aquele sonho de que o PT viesse a criar uma estratégia de comunicação direta com o povo não tem se cumprido, até você não acredita na possibilidade disso se cumprir. E o que eu tenho percebido é que, aos poucos, o PT vai diminuir sua popularidade, porque a Globo ataca, os demais canais atacam e o PT não contra-ataca, o PT não se defende, não tem uma estrutura de defesa, então é bem difícil imaginar a possibilidade do PT até continuar existindo. Eles vão sufocar de todas as formas. Você sabe o que ela está dizendo na prática? Está dizendo que o Lula agiu de má fé porque ele não deveria ter confiado na justiça brasileira. Ele deveria saber de antemão que a justiça não permitiria a candidatura dele. Ora, ele deveria ter tido a intuição de saber, não, de fato, a justiça trabalha contra a inclusão social. Se a justiça trabalha contra a inclusão social e o projeto que ele representa, que foi o mais aprovado da história do Brasil, ele jamais deveria ter recorrido à justiça para ser candidato, porque a justiça é inimiga, o que ela está dizendo em outras palavras, Léo. E é uma tese que, se a gente estivesse vivendo num Estado democrático de direito, é uma tese extremamente fraca, né? Que bastava contestar com os vários casos de candidatos condenados em segunda instância que puderam concorrer e tomaram posse e governaram. Ou seja, é um caso bem assim, estamos vivendo uma justiça anti-PT e pronto. Quem quiser continuar insistindo em não acreditar nisso, que continue percebendo o Brasil descer a ladeira. É um processo de aniquilação. Hoje a gente está vivendo uma situação que não se trata simplesmente da aniquilação do PT, é uma aniquilação da imagem do poder executivo. E quando você ataca o poder executivo, você está atacando o poder que é eleito. Então, o que a gente está tendo hoje no Brasil, e as pessoas não estão percebendo, é uma retirada total da democracia, porque no momento que você ataca aquela pessoa que representa diretamente o povo, e eu falo aquela pessoa, eu falo em estados, como é o caso do Pezão, indiferente dele ter ou não ter cometido crime, quando você prende preventivamente um governo eleito, você está prendendo os votos daquelas pessoas, indiferente do que aconteceu. Se o Lula estava sendo candidato com a maioria das intenções de votos, você não pode chamar de má fé, você tem que chamar de golpe o fato dele ter sido retirado das eleições. Mas é um processo complexo porque o PT está abrindo mão de dialogar com as massas para tentar, via judicial, as soluções. Eu vou te ser bem sincero, talvez, se todo o esforço que foi empregado na defesa do Lula, no processo do triplex, que é um processo dentro do qual ele já entrou condenado, se eles tivessem empregado na comunicação direta com o público, talvez a gente tivesse tido um levante popular e o Lula seria presidente hoje. Mas o PT continua acreditando nas instituições, a gente percebe isso até pelo fato de Dilma continuar dentro do Brasil. Eu acho que ela já deveria ter rapado fora há muito tempo, assim como todos os líderes do PT, porque não estamos vivendo um momento em que o Brasil seja digno de ter governantes de esquerda, e é assim que acaba, infelizmente. É assim que acaba, com as pessoas não percebendo um grande problema que está vindo e está devorando tudo. É assim que os negócios acabam, é assim que os partidos acabam, é assim que as ideologias acabam. Léo, chegando aqui a Yara Terezinha como membro do canal, muito obrigado, Yara. A Ana Medeiros, aqui, ó. Dodge tem razão, não podemos confiar na justiça, não podemos confiar no STF. Lula perderá todas e o PT também. A Tush não deveria acreditar tanto. Ou é muita rua ou nada. O Lula está pedindo rua, né? Não é que eu estou acreditando, estou dizendo que existem sinais que ele possa ser libertado. A Gabriel aqui também está dizendo que a Dilma também está confiando demais. Ô, Léo, realmente é inacreditável. Como o cara que é condenado, né, uma acusação qualquer, aí ele recorre a instâncias superiores. Aí ele falou, não, você tem que pagar por ter recorrido, porque você não tinha o direito de recorrer, porque você já sabia que perderia na instância superior. É isso que ela está dizendo, realmente é uma coisa absurda. É uma coisa de um Estado absolutista totalitário. Lembrando que a Raquel Dodge foi a mesma que recomendou
a aprovação das contas do Bolsonaro, apesar do escândalo do WhatsApp, né? Bom, tem aqui uma pessoa que a gente tem que tirar do chat aqui, mandar lá para a Record ou para o SBT. Tem muita programação lá para se assistir. E aí eu trago uma notícia, Léo, agora importantíssima que acaba de chegar. E a gente volta ao tema inicial antes de voltar ao tema do Macron, né? Aliás, antes de voltar ao tema do Lula, voltando ao tema do Macron, se o mundo pode salvar o Brasil. Está acontecendo a reunião do G20 em Buenos Aires, na Argentina. Nessas reuniões, antigamente, o Brasil era o grande protagonista. Agora o Brasil é um país marginal, como saiu no próprio jornal Valor Econômico, e o Brasil não tem a menor importância. No entanto, saiu um comunicado conjunto dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, né? Esse comunicado dos BRICS diz que deve-se defender a plena implementação do Acordo de Paris, que é o acordo do meio ambiente que o Bolsonaro ontem sinalizou que é contra, que vai romper. Então, olha que interessante que está ficando o mundo, Léo. A França já disse, não tem papo com o Bolsonaro enquanto ele não resolver respeitar o meio ambiente. Agora, hoje em Buenos Aires, os BRICS estão dizendo a mesma coisa. Não tem conversinha com o Bolsonaro enquanto ele não decidir respeitar o meio ambiente. E o Bolsonaro está dizendo, não, o Brasil não vai fazer nenhum acordo que prejudique o agronegócio. O que ele não consegue entender é que atacar o meio ambiente é a pior coisa para o agronegócio. Aquilo que a gente falava ontem, Léo. Eles vão produzir um monte de banana e não vão ter para quem vender, né? Por quê? Porque o mundo não vai comprar bananas de repúblicas de bananas que não respeitam as regras ambientais. Então, parabéns aos BRICS também por se posicionarem e isolarem na prática o Bolsonaro. Léo, você fala. Léo, nesse momento a gente consegue perceber a falta de capacidade do eleitor do Bolsonaro e até do próprio Bolsonaro para entender como as coisas são conectadas. Eles imaginam que é possível você tirar a despesa e ficar com o lucro. Esse é que é o grande problema. Se você perceber as atitudes do Bolsonaro, parece que aquelas conversas do Bolsonaro a respeito do BNDES não é falta de conhecimento, não é má fé, não, parece que é falta de conhecimento dele. Olha como que é bem compatível. O Bolsonaro falando que o Brasil doava dinheiro para países comunistas que buscavam o dinheiro do BNDES. Na verdade, eram operações de crédito, os países faziam empréstimos no BNDES e a contrapartida é que esses países pagavam o Brasil depois e liquidava na balança comercial. O eleitor do Bolsonaro acredita até hoje que todas as saídas de dinheiro do BNDES foram doações. Eles não conseguem perceber que o BNDES é um banco como o Itaú, por exemplo, que você vai lá, faz um empréstimo e paga depois. Antes eu imaginava, Léo, que o Bolsonaro falava isso de pura má-fé. Hoje, com as atitudes do Bolsonaro, eu começo a perceber que parece que o Bolsonaro também acredita que o governo Lula e Dilma distribuía dinheiro para países comunistas através do BNDES, que olha como que é semelhante a situação. O Bolsonaro acha que é possível você participar da comunidade internacional, vender para a comunidade internacional, retirar todas as suas obrigações e ainda manter os direitos. O Bolsonaro acha que é possível você manter os funcionários e retirar sua parte ruim, que é o salário. Bolsonaro acha que é possível você manter um carro e retirar a parte ruim, que são as prestações. Da mesma forma, ele acha que é possível você manter o seu país vendendo produtos agrícolas para o resto do mundo e tirar a parte ruim, que é o acordo de respeito ao meio ambiente. Nesse momento, ele começa a perceber que é uma via de mão dupla. Olha, para você participar da brincadeira aqui e vender para a gente, você tem que respeitar esses acordos. Olha, essa falta de conhecimento do Bolsonaro, ela explica muitas bobeiras que foram espalhadas no Brasil, e eu começo a entender o porquê da popularidade do Bolsonaro e por que um Alckmin não conseguiu tirar eleitores do Bolsonaro. O Alckmin, ele fala mentira de má fé. O Alckmin chega e fala toda aquela palhaçada dele, falando mentira, e as pessoas conseguem perceber por detrás dos olhos do Alckmin que ele está falando uma coisa que é impossível de ser realizada. O Bolsonaro tem um conhecimento de geopolítica, economia e até mesmo administração tão curto, tão pequeno e tão limitado que ele realmente acredita nas coisas que ele fala.
Ele realmente acredita que no momento que você manda uma embaixada para Israel, você está respeitando a embaixada de Israel para Jerusalém, você está respeitando Israel e o mundo vai bater palma, ele não consegue ver os efeitos colaterais. Bolsonaro acredita mesmo que você pode humilhar os médicos cubanos e que todas as pessoas que vieram de Cuba não eram médicos, eram terroristas. Ele falou isso, eu achava que ele estava falando aquilo simplesmente para fazer política, mas não. A convicção que ele fala aquilo, parece que ele acredita naquilo. Hoje eu fico pensando, gente, o Bolsonaro, pelas atitudes agora que ele está tomando quando eleito, quando candidato, eu pensava, é um grande ator, ele passa uma crença muito grande, que ele acredita nessa história de doação do BNDES, e as pessoas acreditam nele. O Bolsonaro, quando ele fala dessas coisas de comunismo, ele passa uma verdade tão grande que as pessoas acreditam nele. Então eu via por detrás do Bolsonaro um grande mentiroso. Hoje eu vejo que o Bolsonaro conseguiu conquistar a sociedade brasileira porque ele tem um nível de conhecimento do eleitorado dele. Aquela pessoa que acredita que é só mudar a embaixada para Jerusalém, que não vai acontecer nada, que acredita mesmo na existência desse comunismo, que o PT era comunista, que acredita que você pode humilhar os médicos cubanos, que são todos terroristas que vieram de Cuba para proteger o Lula. É muito absurda a forma como eu estou falando agora, mas até por isso que eu errei a possibilidade do Bolsonaro ser eleito. Eu não acreditava na possibilidade do Bolsonaro ser eleito, porque eu não acreditava que o Bolsonaro acreditava naquilo que ele falava. Mas a verdade que o Bolsonaro passou foi tão grande que os eleitores, com nível intelectual igual ao dele, votaram nele por causa da verdade que ele transmitiu. O Bolsonaro realmente acredita que os médicos cubanos eram terroristas. O Bolsonaro realmente acredita no kit gay. Talvez não seja mentira dele. Talvez ele fala com aquela convicção porque ele acredita nisso. Olha, eu não duvido, com toda sinceridade, que o Bolsonaro realmente acredite que o Brasil fazia doações para outros países com dinheiro do BNDES sem ter contrapartida nenhuma. Hoje começa a fazer sentido, no momento que ele acha que é só ferir os contratos internacionais e que nada vai acontecer. Hoje a gente começa a perceber que o Bolsonaro acha mesmo que um país entra num acordo internacional sobre o clima só para perder. É mais ou menos assim, eu vou entrar nesse país porque eu tenho um bom coração. Ele não deve entender que tem uma contrapartida, tem uma condição, olha, para você continuar participando do mercado comum de comércio, do mercado de comércio internacional, para você continuar participando da instituição internacional tal, a condição é você participar desse acordo. Ele não entende disso, porque ele não sabe nada de política internacional, ele não sabe nada de instituições internacionais, ele não sabe nada de regimes internacionais, e essa falta de conhecimento do Bolsonaro ajudou o Bolsonaro, porque ele conseguiu falar besteiras acreditando nas besteiras que ele estava falando. É por isso que o Alckmin não conseguiu os eleitores dele, porque o Alckmin sabia que estava falando mentira. E o Brasil vai aprender a duras penas, né? Ele vai aprender a cada sanção, né, o custo que representa eleger uma pessoa desqualificada para a posição. Obrigado a Yara aqui pelo superchat. Deixa eu agradecer também Walter Cides, que está colaborando aqui também com o canal. E o Ali, que mandou um superchat aqui, é só mandar um e-mail para o contato@brasil247.com.br, né? Que a partir daí a gente vai obter lá a informação do Gustavo Conde. Rosane Alves está dizendo, sim, impressões externas podem nos ajudar, né? Vai subir como manchete agora. Léo, ontem a gente subiu a manchete do Macron isolando o Bolsonaro, 90 mil compartilhamentos. Agora estamos subindo uma nova manchete. BRICS também isolam Bolsonaro e defendem a plena implementação do acordo do clima. Então peço a todo mundo que está nos acompanhando, vai lá, Brasil 247, clica, compartilha o link, porque é um link muito importante, documento oficial dos BRICS dizendo que as normas ambientais têm que ser respeitadas. E olha, o país que hoje é mais acusado de poluir o mundo é a China, que está virando a grande potência industrial do mundo. A China se comprometeu a reduzir as suas emissões. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Também assumiu o compromisso de reduzir as suas emissões de carbono, né? A Índia, igualmente. Por que o Brasil não vai fazer? Porque tem meia dúzia de empresários do agronegócio totalmente insanos que acham, como você falou, Léo, que eles podem falar o seguinte, não, olha, não, vamos fazer com trabalho escravo que ninguém vai perceber. Vamos desmatar tudo que ninguém vai perceber. Eles não se dão conta de que tem regras para serem cumpridas. São pessoas que vêm de um estágio pré-civilização. Mas, felizmente, Léo, existe uma ordem internacional.
que pode, né, fazer com que o Brasil corrija seu rumo, mesmo que o Bolsonaro não queira. Né? Tadeu Teixeira está dizendo: Estopa, parabéns pela iniciativa de tentar esclarecer a realidade. Você é sábio e cristão. Porém, o povo ignorante necessita de um tapa para acordar. Vão ser vários tapas. É o tapa da embaixada em Jerusalém, é o tapa do agronegócio, é um tapa toda hora. E aqui, ó, mais anatomia. Bozo está achando que Trump vai defender o Brasil. O Trump vai ligar lá para a Europa e falar assim: ô Macron, abre aí o seu mercado para a soja brasileira, porque o Bolsonaro botou a embaixada em Jerusalém. Menor chance. Né? Então o Brasil vai pagar um preço altíssimo, já está pagando, e os BRICS tomaram uma decisão acertada. Por quê? Porque aí sim, Léo, estamos todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco é estarmos todos no mesmo planeta. Né? Todo mundo está no mesmo planeta. Tem estudos aí dizendo que com o aquecimento global o Rio de Janeiro pode desaparecer. Né? Então é de se dar muita importância a todas essas discussões. Diga, Léo. Exatamente. O detalhe é que no momento em que você percebe que o governante do país não tem conhecimento necessário para governar um país, que ele tem que ter esse conhecimento, obviamente, aí, de política internacional. Léo, as relações internacionais, um presidente, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ele tem que, obviamente, ter um conhecimento de como que ele vai governar internamente, e é bem difícil para ele, porque ele considera toda pessoa que recebe Bolsa Família, ele considera vagabundo. Ele acha que o trabalhador brasileiro não precisa ter direitos. E como chefe de Estado também, ele tem que saber como funcionam as políticas internacionais. E essa questão dos regimes internacionais é uma coisa básica. Por exemplo, o Brasil, se ele queimar suas reservas internacionais, como parece que vai ser a primeira política do Paulo Guedes, o Brasil vai ter que voltar à política do FMI. Dentro de um regime FMI, ele não vai poder ditar regras, ele vai ter que aceitar regras. Então ele não tem noção que ele não tem esse poder de boicotar o resto do mundo. Ele está com uma noção muito distante da realidade. Ele achou que por ser presidente do Brasil, ele poderia pirraçar os demais países e ia ficar por isso mesmo. É aquela pessoa que acha que você pode entrar numa loja, comprar uma coisa e não pagar. E não é bem assim. E é um problema sério, porque os nossos ruralistas, eles também não têm conhecimentos de regimes internacionais. O Brasil é um país muito vulnerável, principalmente agora, depois da destruição da indústria nacional, porque é nesse momento que os nossos ruralistas vão perceber que a destruição da nossa indústria nacional tirou deles a possibilidade de consumo interno. Então nós temos uma situação em que a produção rural brasileira só pode ser consumida fora do Brasil, porque ela é muito excedente. Poderia ser consumida internamente? Até poderia, se a gente fizesse aí uma produção conectada, né? Igual hoje a gente tem produção de milho e soio, vai diretamente para a suinocultura e os suínos são exportados. O detalhe é que aos poucos a gente está destruindo essa possibilidade, né? Então, se eles não perceberem que eles precisam realmente de uma pessoa com capacidade cognitiva para participar desses processos aí, eles realmente vão fazer o Brasil perder muitos investimentos, porque a cada bobeada do Bolsonaro, mais, como é que a gente fala, gente? Quando a pessoa fica amedrontada, né, mais ariscos ficam os investidores, pode ter certeza. A cada bobeira que o Bolsonaro fala, mais ariscos ficam os investidores. Então, o risco Brasil percebido, não aquele risco Brasil que é divulgado de tempos em tempos, mas o risco Brasil percebido, ele cresce. Aí os investidores pensam, olha, por mais que esteja remunerando bem, aquilo é um barco afundando, eu não quero aquilo não. Então, enfim, estamos só piorando a possibilidade de geração de emprego no Brasil. Léo, desculpa. O Ali está dizendo o seguinte, ó, esse projeto de Bolsonaro foi muito bem pensado e trabalhado por gente daqui de fora. Começou por colar a corrupção ao PT até as narrativas mais absurdas que a gente vem vivendo. Vamos voltar para o tema Lula, Léo. A gente falou já do absurdo da Raquel Dodge, falamos também do Lula pedindo povo na rua, mais mobilização contra os novos ataques que vêm. Mas eu queria falar da coluna da Helena Chagas, jornalista Helena Chagas, muito competente. Ela está dizendo o seguinte, né? Jornalista considera que ninguém terá peito na segunda turma, às vésperas da posse do novo governo, de anular completamente as ações do futuro ministro como juiz, né, que seria conceder a absolvição ao Lula, que seria o correto a se fazer, né, pelo conflito de interesses.
mas ela afirma que não é impossível que se chegue a uma maioria de 3 votos no entendimento da prisão domiciliar para o ex-presidente na próxima terça-feira. Diz ela que as chances são razoáveis, né? E aí os 3 votos seriam o Lewandowski, o Gilmar Mendes e, eventualmente, Toffoli, aqui que ela está mencionando, né? Vamos ver. Não dá para ter muita expectativa, né? A gente tem aqui, ó, o Ali dizendo, não podemos subestimar, foi um aparelhamento abrangente, isso não foi desenhado pelo Bolsonaro. Prisões, escolas sem partido, Israel, tudo planejado, faz sentido. Mais anatomia, general ministro nuclear também assusta, né? De fato, Léo, hoje não foi um general, foi um almirante. O Bolsonaro anunciou um almirante da Marinha como ministro de Minas e Energia. Eu não posso falar mal, não sei quem é, não posso falar bem também, não tenho a menor informação, mas aparentemente, pelo currículo, é uma pessoa qualificada, que inclusive trabalhou no projeto do submarino nuclear. Léo, voltando à questão Lula, você acha que há alguma esperança de prisão domiciliar? Não estou falando de liberdade. Olha, Léo, eu falar que não há esperanças é um pouco estranho, né? Lógico que existe sim, mas eu diria, eu particularmente, eu penso que tem menos de 50% de chance. Ou seja, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não vão deixar o Lula ir para casa. Não porque o Lula não possa cumprir uma prisão domiciliar, mas é porque é muito difícil imaginar a possibilidade de manter o Lula preso, né? O Lula pode, obviamente, entrar num cargo de embaixada, que é o sonho dos cidadãos brasileiros, a partir de dentro de uma embaixada, começar a fazer uma grande revolução. Tem muitas possibilidades que eles vão dosar na hora de libertar o Lula. E quem vai dosar, obviamente, não serão esses 3 ministros. O Gilmar Mendes, o modus operandi do Gilmar Mendes não é ideológico, ele é estratégico. O Gilmar Mendes começou a tender um pouco para o lado do Lula no momento que ficou muito clara a possibilidade do Lula ser eleito. Então, hoje, com o Bolsonaro eleito, o Gilmar Mendes precisaria ter informações que deixem clara a possibilidade do Bolsonaro cair e a gente ter novas eleições. O Bolsonaro não julga, o Gilmar Mendes não julga hoje conforme ele julgou na semana passada. Ele julga hoje conforme aquilo que ele imagina que vai ser a tendência de futuro. Se o Gilmar Mendes votar a favor do Lula, a gente já pode até ter uma outra conclusão. O Gilmar Mendes sabe de coisas que apontam para uma eventual queda do Bolsonaro. Se o Gilmar Mendes perceber a possibilidade do Bolsonaro ficar no poder, ele não vai querer abrir mão de estar do lado do Bolsonaro, de estar do lado do Moro e dar liberdade provisória para o Lula, dar uma liberdade provisória, não, dar uma liberdade, não liberdade, gente, mas prisão domiciliar para o Lula, e a partir dessa prisão domiciliar, o Lula poder começar a desestabilizar o governo Bolsonaro. Todo mundo sabe do risco que o Lula representa, a palavra do Lula é muito forte, e é por ter consciência sobre a importância da palavra do Lula que eu imagino que eles não vão deixar o Lula ir para casa. Não deixaram o Lula dar entrevista, gente. Eles vão deixar o Lula ir para casa agora, no momento em que o Bolsonaro começa a fazer muita coisa errada e começa a ficar bem clara a possibilidade do Bolsonaro perder popularidade. Eu vejo que agora é um momento muito importante para o Lula estar na rua, e é exatamente porque é um momento muito importante para ele sair da cadeia que eu acho que eles não vão deixar ele sair da cadeia. A prisão do Lula é necessária para manter esse processo, pelo menos até o Brasil vender tudo que tem. Léo, olha esse comentário do Darcio Vitor, dizendo: o problema não é soltar o Lula, o grande é soltar a voz do Lula. Eu acho que, evidentemente, se eles concederem a prisão domiciliar, vai ser uma prisão domiciliar com restrições. A principal restrição vai ser evitar entrevistas, porque o grande medo dos golpistas não é exatamente da pessoa do Lula, é da voz do Lula, que é capaz de incendiar multidões diante do que vem acontecendo no Brasil, né? Então, realmente, é aprisionar a voz dele. Léo, você disse que a chance é inferior a 50%. Também acho que é por aí, não vou ficar aqui alimentando expectativas, as pessoas ficam dizendo que eu sou até otimista demais, só não queria descartar completamente, né? Eu vou ler um pedaço aqui da nota dos países dos BRICS, em que eles falam: instamos os países desenvolvidos a proverem aos países em desenvolvimento apoio financeiro, tecnológico e de capacitação para aumentar as suas capacidades de mitigação e adaptação à mudança climática. Tem um dado interessante nessa foto dos BRICS, que é o seguinte: o Temer sempre fica de cantinho.
O Temer é o cara que fica de lado. O Brasil nunca foi tão irrelevante em toda a sua história, Léo. Mas, e a gente se lembra, né, de como que o Brasil era respeitado na época do Lula presidente e também da Dilma. Você tem saudade desse tempo, Léo, em que dava orgulho de ser brasileiro? Sim, Léo, tempos bons. De vez em quando eu conto a história de quando eu saí do Brasil pela primeira vez, a economia no Brasil bombando, a Europa toda em crise. Eu tentava dar desculpa falando assim, olha, não tem dinheiro não, vim de país pobre. A pessoa, o quê? País pobre? Brasil, que a economia tá bombando. Quando eu saí da Inglaterra para voltar para o Brasil, a situação já estava bem diferente, eu já era tratado como refugiado. Então, eu tenho muita saudade desse tempo em que o Brasil era Brasil forte, né? Não era Brasil. Léo? Cadê você, Léo? Bom, nesse momento eu percebo que o Léo acaba de cair e eu vou tentar um pouquinho esperar se o Léo para ver se o Léo volta, mas eu vou, como o Léo traz as pautas, eu vou ver se eu consigo ler aqui alguns comentários. Roger Lessa fala: os BRICS têm que se afastar do Brasil, não quer ficar junto do Brasil, é colônia agora, e faz bastante sentido, né? Porque a ideia dos BRICS, Roger Lessa que fala, a ideia do BRICS, Roger, era exatamente a ideia do Brasil grande, né, dentro de um novo bloco. E o bloco do BRICS era exatamente um bloco que vinha crescendo para concorrer, não para desafiar ou para vencer, mas um bloco que vinha crescendo para concorrer com o bloco ocidental, formado pelos países tradicionais, o tal do G5, G4, essas coisas aí. O BRICS começa a crescer e começa a ameaçar a estabilidade econômica mundial, ameaçar no sentido de poder tomar a ponteira, e isso causa aí um grande desespero nos Estados Unidos, e eles começaram a desestabilizar o BRICS, principalmente através do Brasil, que tinha uma função muito importante no grupo do BRICS. Tanto é que no momento em que o Temer assumiu, logo no pós-golpe, né, porque é muito fácil falar com eleitores do Bolsonaro que foi impeachment, o difícil é tentar explicar para governantes, diplomatas, que foi impeachment, eles sabem que foi golpe, e logo após o golpe eles já começaram a se distanciar do Brasil, colocaram o Temer cortado na foto do G20, o mundo se distanciou do Brasil. William Robson, Léo, o Temer fica no cantinho da foto para poder cortar depois. Olha, eles cortam o Temer pela metade nas fotos internacionais e eu vejo isso como sendo uma simbologia, tá, William Robson? No momento em que o Brasil sofreu um golpe de Estado, eu não sei se o mundo vai ter a mesma atitude com o Bolsonaro. Mas no momento que o Brasil sofreu um golpe de Estado, as instituições internacionais começaram a apresentar as fotos oficiais com o Temer pela metade. A simbologia dessas fotos é que aquela instituição estava entendendo o que estava acontecendo dentro do Brasil, né, que existia aí um problema de golpe dentro do Brasil. Isso é um problema sério porque no momento que as instituições internacionais percebem que existe um golpe no Brasil, as instituições começam a boicotar o Brasil, mesmo que de forma não oficial. Então, investimentos diminuem, a credibilidade do país diminui. E eu imagino que agora, nesse momento, como o Bolsonaro foi eleito no Brasil, apesar do caso Lula, eu imagino que muitos investidores terão medo de mexer com o Brasil, mas eles vão fazer de conta que admitem o governo que veio das urnas. Marcelo Bozo irá terminar a ponte para o inferno do vampirão. E assim, não é muito difícil, né? Porque o Brasil, o vampirão já conseguiu conduzir o Brasil para praticamente a porta do inferno. Mesquinha, os brasileiros são assim. Estou sozinho, vou ser um monólogo. Eu estou esperando o Léo voltar aqui, mas parece que realmente o Léo não vai voltar. Jorge Amaral comenta aqui o caso da PGR cobrando os 19 milhões da campanha eleitoral do Lula. Para quem não entendeu, gente, a ideia é o seguinte: eles estão querendo sufocar o PT e o argumento é de que o Lula teria iniciado uma campanha mesmo sabendo que a campanha era impossível. Apesar de que é uma tese jurídica que pode ser defendida, é lógico, a PGR apresentou essa tese, ela está obviamente fundamentando na lei da ficha limpa, mas o detalhe é que tem tese de contra-ataque. Então a PGR cobra o Poder Judiciário, tem que deferir no final.
tudo está muito complexo no Brasil, porque enquanto o Poder Judiciário estiver chantageado, fica difícil da gente esperar até qualquer tipo de resposta do Poder Judiciário. Tem um colega ali falando chora, e eu falo com você com toda a sinceridade, daqui uns dias você vai estar chorando junto. Isso porque você está muito iludido ainda, você não tem noção do que vai acontecer. E eu falo exatamente sobre isso. O eleitorado do Bolsonaro, antes eu achava que o Bolsonaro conquistava seu eleitorado porque o Bolsonaro era um grande ator. Hoje eu percebo que não. Hoje eu percebo que o nível de conhecimento político, geopolítico e econômico do Bolsonaro é tão baixo que ele conquista o eleitorado dele exatamente porque ele fala aquilo que ele acredita. Então o Bolsonaro realmente acredita que é só boicotar o clima, que não vai acontecer nada. O Bolsonaro acredita mesmo que pode terminar os negócios. Gente, vamos lá, voltou a acontecer um negócio muito louco aí. Caiu a internet, o Léo ficou lá segurando sozinho. Aí quando eu voltei, eu não sei o que aconteceu, que de repente cai a live. A gente está fazendo isso só em consideração ao pessoal, para não parecer também que o programa caiu do nada, né? Então a gente queria só fazer um encerramento. Léo, beleza? Fala, Léo. Bota os comentários aí. Tá ao vivo. Mas você conseguiu voltar no mesmo link, Léo? Não, link diferente, Léo. Link diferente. Problemas técnicos, Léo, acontece. Opa, desculpa. Acontece. Aqui, ó. Voltou, a gente já tá no link novo. Eu não sei o que aconteceu, Léo. Tá chovendo, né? A gente sabe que verão, internet, essas coisas, né? Começam a cair os temporais. A infraestrutura brasileira de internet, infelizmente, ela é muito frágil, né? Mas aí o que eu achei esquisito foi na hora que eu fui voltar a derrubar tudo de vez. Parece que deu um boom aí com você, né? E as pessoas já começaram a dizer que era o Bolsonaro, que era censura, que era isso, que era aquilo. Eu queria passar para a gente fazer um encerramento direito, né, Léo? Claro, Léo. Antes eu vou aproveitar a oportunidade para te dar uma dica. Você tem que vou te passar um cartão de um colega meu, Leonardo Stopp, ele é engenheiro eletricista, e vai te dar umas dicas de como você dimensionar um no-break, colocar uma infraestrutura. Você lembra que eu fiquei aqui fazendo um programa inteiro sem luz? Não é sem luz. Mas e se a internet você faz também? Mas a internet não cai, não, porque o provedor de internet também tem no-break. Ué, mas entendeu? Quando cai a internet quer dizer o quê, Léo? Quem derrubou, hein? Se cair a internet sem a luz? Não, se caiu só a internet é porque o provedor seu não é dos bons. Bom, aconteceu então. Aconteceu, Léo. E agora você pergunta para mim, será que tem provedor dos bons? Pois é. Continua aí, Mas enfim. Léo, você estava fazendo um monólogo, eu nem sei onde estava, o que a gente estava falando. Mas eu estava te esperando chegar, Léo, e estava lendo alguns comentários. Só que na hora que você tentou entrar e a transmissão caiu, aí os comentários sumiram e pulou para a live do Conde. Aí agora não aparece mais os comentários, eu nem lembro o que eu estava falando. Pois é. Mas vamos fazer um encerramento então, Léo. Vamos fazer um encerramento, aí esse vídeo fica sendo a parte 2, né? Hoje a gente falou de algumas notícias importantes, né? Os BRICS isolando o Bolsonaro e dizendo que os BRICS também apoiam o Acordo de Paris, o Acordo do Clima. A gente falou muito sobre as consequências econômicas do voluntarismo e do despreparo do Bolsonaro. Outro ponto importante que a gente falou é sobre o julgamento do Lula terça-feira. Se há ou não esperança de prisão domiciliar, não estamos falando de liberdade, mas de prisão domiciliar a um senhor de 73 anos de idade, que por acaso é o maior presidente de todos os tempos da história do Brasil, que saiu com 87% de aprovação e que conduziu o maior processo de crescimento e distribuição de renda da história do Brasil. Vamos ver se 3 de 5 juízes podem ter o bom senso de conceder pelo menos a prisão domiciliar ao ex-presidente Lula, né? Outro ponto que a gente falava. E também sobre a questão absurda da Raquel Dodge de cobrar 19 milhões do PT, alegando que o Lula não poderia ter recorrido para ser candidato, porque ele já deveria saber que ele perderia de antemão. Então esses foram os principais temas que a gente comentou hoje, e aí eu te peço para fazer o seu encerramento, dando um fecho geral sobre essas 3 questões. Pois é, bom, quando a gente pensa nessas 3 questões, a gente volta na mesma lógica. A gente tem um poder judiciário que hoje está trabalhando no sentido de sufocar qualquer tipo de representação popular.
O detalhe é que nessa brincadeira, quem está sendo agredido, na verdade, é o povo, porque quem que é preso no Brasil? Quem que não tem as prisões relaxadas? Quem que não pode cumprir pena em casa? Obviamente são aquelas pessoas que decidiram representar os interesses dos mais pobres, nas palavras da Dilma, colocar o pobre no orçamento. Como sempre foi muito difícil a Dilma explicar para o povo o que é colocar o pobre no orçamento, eu acho que a nossa missão agora é tentar explicar para a população que não existe no Brasil uma luta contra a corrupção, existe uma luta contra colocar o pobre no orçamento. E esse trabalho começa em explicar para o povo o que significa orçamento. É um trabalho árduo, é um trabalho longo, e para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa que vocês compartilhem, que vocês chamem amigos aí para se inscreverem no canal. Isso é muito fácil. E eu queria lembrar que, apesar da TV chamar TV 247, eu mandei uma mensagem para o Léo a respeito disso, o link é YouTube/Brasil 247. Então, a gente estava anunciando de uma forma confusa, mas como é que vocês conseguem encontrar? YouTube/Brasil 247, ou então simplesmente pesquisando por TV 247. Mas se você compartilhar o link dessa transmissão no seu Facebook, convidando as pessoas para se inscreverem, as pessoas vão vir para a nossa TV, e com isso a gente consegue alcançar mais gente. E eu estou de volta com vocês às 10h30 da noite no canal Leonardo Estopa, que é esse que está aqui no vídeo, apresentando o programa Léo Estopa ao vivo. Cansou, né, Léo? Quer acabar, quer encerrar assim prematuramente, né? Não é para encerrar prematuramente esse não, Léo? Não, é porque chegou uma notícia nova, Léo, agora. Então traz a notícia nova, aí. Também, o encerramento nosso também não é uma decisão que só pode ser recorrida em última instância, não, ué. Chegaram duas notícias novas, né? Duas notícias novas. O Bolsonaro atacando os índios, dizendo que índio em reserva indígena é como animal em zoológico. Comparou índios a animais em zoológicos, fala do Bolsonaro. E outra aqui também, ó, a Polícia Federal decidindo investigar o Paulo Guedes por fraudes nos fundos de pensão. Você quer falar primeiro sobre o Paulo Guedes investigado, se vai cair, se não vai cair, ou o Bolsonaro comparando índios a animais em zoológico? Essa questão do Bolsonaro comparando índios a animais é bem interessante, porque isso mostra a falta de capacidade administrativa de uma pessoa que não respeita o espaço do outro. Isso é um problema sério. Primeiro vídeo que eu fiz a respeito da questão dos militares no poder, eu falei, olha, a gente não pode discutir a capacidade técnica de um general. Afinal de contas, o cara, para chegar a ser general, ele estudou muita coisa. Mas o detalhe é, será que ele saberia ser representativo? Será que um governo militar seria representativo? E o Bolsonaro acaba de mostrar o que é a falta de respeito com o espaço do próximo. Nesse momento que eu falo, como é importante, né? Talvez ele tivesse tido a oportunidade de estudar um pouquinho de antropologia e saber que, para ele, uma reserva indígena pode ser um zoológico, mas para o índio é o espaço dele, para o índio é o local onde ele se sente bem e o local que ele quer defender. Isso mostra a falta de capacidade política do Bolsonaro. Ele acha que o universo inteiro precisa ser conduzido conforme os seus princípios. Isso aí já mostra bem o que o Brasil elegeu para presidente. Agora, essa questão do Paulo Guedes aí, eu gostaria até que o Paulo Guedes fosse investigado, que as coisas aparecessem depois da posse, porque vai ser mais divertido ver os gurus do Bolsonaro, os honestos do Bolsonaro, sendo desmascarados depois de tomarem posse. Porque senão, Léo, toda vez que acontece uma coisa dessa antes da posse, a pressão faz o Bolsonaro tirar a pessoa e depois parece que o Bolsonaro tirou porque ele é honesto e não quer gente desonesta. Então, é legal que o Paulo Guedes assuma, comece a fazer aí suas atrapalhadas, principalmente quando a gente pensa em fraude em fundo de pensão. A gente já imagina o Paulo Guedes trabalhando de uma forma bem objetiva para acabar mesmo com a Previdência brasileira, a Previdência Social, né? E nesse sentido aí, o Paulo Guedes ser desmascarado logo depois da posse é bem melhor. Eu acho que a gente não... O Ray falou uma coisa que eu já tinha falado antes, a gente não pode continuar assustando muito o Bolsonaro antes da posse, não, tem que deixar ele tomar posse primeiro para passar vergonha. Mas, enfim, faz parte, né? Faz parte. O Bolsonaro, que não sabe nada de economia, dificilmente ele vai saber o que é fundo de pensão. Então, vai continuar do mesmo tamanho para ele. Léo, agora sim. Então, mais duas coisas. Aliás, uma notícia, que é o Paulo Guedes investigado, né? E a outra, uma declaração absurda de um presidente eleito que compara índios a animais em zoológico, né? Bom, com isso a gente encerra, então, o Léo ao Quadrado de hoje. Léo Estopa volta às 10h30 da noite. Daqui a pouco tem o Boa Noite com Gisele, Paulo e Alex.
Amanhã eu volto no Bom Dia, às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, na região Nordeste, onde não há horário de verão. Léo, muito obrigado a você, muito obrigado a todos, parabéns para Jennifer, parabéns para Luísa. Vai lá trocar fralda, cuidar da Luísa, que você tem que ser pai 24 horas também, Léo. Obrigadão, Léo. Então, até mais tarde, pessoal. Obrigado, Léo, mais uma vez pelo carinho, pelos presentes. E estamos de volta aí. Vai ter Léo ao Quadrado do sábado, Léo? Ué, é só você que manda, você que está me cobrando hora extra. Você quer fazer, eu estou à disposição. Eu te falo no sábado. Amanhã eu tenho que fazer prova, Léo. Estou estudando desesperadamente aqui. Vamos ver o que vai sobrar de mim. É você que manda. Que hora eu chego. Valeu, Léo. Beleza, valeu, pessoal. Até mais tarde. Valeu.